Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, amigos da Rádio e TV Imprensa, sejam muito bem-vindos a mais um programa Interlúdio. Eu sou Bartolomeu Vaz e estou aqui compartilhando com vocês um pouco dessa arte maravilhosa que é a música, né? Mais especificamente aqui a gente está falando sobre a música de concerto, a música chamada erudita, ou muitos também chamam de música clássica, né? E que a nossa ideia aqui é poder bater um bate-papo bem próximo do ouvinte, para que você possa compreender, entender um pouco como funciona essa música, como que ela se constitui, como que a gente pode ouvi-la, quais são as formas que essa música possui, como que a gente pode identificar essas formas, né? Como que a gente pode se aproximar dela e poder ter uma experiência bacana, né? E nós estamos ouvindo o ciclo das estações de Vivaldi, né? Vivaldi é um compositor italiano, que está aparecendo aí para vocês uma imagem dele na tela, e é um compositor do período barroco, e foi um importante compositor da música erudita, né? Ele deixou um importante legado de obras e composições de várias formas, né? Música sacra, música de concerto, só de concertos para instrumentos ele escreveu mais de 500 obras, né? Ele fez um importante trabalho também num orfanato em Veneza, né? Veneza, na Itália, você está vendo a imagem, ela era um lugar muito forte culturalmente, economicamente, né? Nessa época em que Vivaldi já atuava por ali. E ele foi professor da Ospedale della Pietà, que era uma espécie de um orfanato para jovens, meninas, né? E lá ele ensinou música por mais de 30 anos. E ele também era o Vivaldi era conhecido como o Padre Ruivo, que ele tinha as madeixas, os cabelos ruivos, né? E ele era um sacerdote, e como ele teve alguns problemas de saúde, ele acabou se dedicando somente à parte da música mesmo, de ensinar e tudo mais. E lá ele construiu todo o seu legado, sua história, né, musical. E nós estamos aqui abordando uma das obras mais famosas de Vivaldi, né? A gente já falou sobre a primavera, já falamos sobre o verão, falamos sobre o inverno. E o programa de hoje é dedicado ao outono, né? Que forma então aí esse ciclo das 4 estações. A cada programa a gente falou um pouquinho sobre cada estação, e também, aproveitando, a gente falou sobre alguns termos musicais, para dar um panorama para você, porque que o nosso objetivo é poder ouvir a música, mas também ter assim uma introdução, uma maneira que você possa perceber os acontecimentos musicais antes de ouvir a obra como um todo, né? E o grande lance interessante dessa obra é que Vivaldi ele se inspirou, né, num soneto que retrata cada estação do ano, né? Então nós pegamos esse soneto e a gente costuma fazer assim no programa. A gente lê esse soneto, depois eu mostro alguns exemplos de como Vivaldi pega cada parte da música e faz uma relação com aquele acontecimento que está escrito no soneto. Então, por exemplo, lá no inverno, por exemplo, que a gente já apreciou num outro programa, ele fala lá dos pingos da chuva, né?
no soneto. E aí quando a gente ouve ali a parte musical que está relacionada a essa frase, né, a gente percebe como que a gente consegue ouvir aquele som musical, a orquestra tocando, e identificar com a chuva, né? Então ele faz isso na obra o tempo todo. E esse tipo de música é uma música muito comum, na verdade, até os dias de hoje. A gente chama isso de música descritiva, porque ela descreve, né? Ela está descrevendo alguma coisa, algum fenômeno, alguma situação, né? Como a gente já disse aqui, a música é uma linguagem, né? É uma linguagem, assim como a fala, né? Assim como o nosso português aqui, ou qualquer outro tipo de linguagem, a música também é uma linguagem, né? E como a gente trabalha com o som, né? Não tem o verbo ali para determinar, porque o verbo é muito simples, né? A gente fala alguma coisa e se faz entender, né? Pelo verbo, pela palavra. Agora, o som, a gente pode entender ele relacionando, né, com esses fenômenos, né? Não é toda música que é assim, eu sempre falo. Tem música que não tem esse objetivo, né, de descrever alguma coisa. Tem música que o objetivo dela é ser ela mesma, por si só, né? Ela não quer representar os pingos, né, da chuva, por exemplo, né, como a gente usou aqui como exemplo. Então, a gente vai aí adentrando, né, conhecendo um pouquinho mais desse universo musical, de como se constitui tudo isso. E a gente também já falou que essa obra, as 4 estações, né, ela é o formato, né, a forma que ela foi constituída é para um solo, um solista. No caso aqui o violino é o instrumento solista. O solista é o protagonista, né? Imagina uma novela, um filme, tem lá o protagonista que protagoniza a história, né? No caso aqui o solista, né, o solo, é o protagonista. E essa forma musical a gente chama de concerto, né? Concerto para violino, né? Ou seja, o violino vai protagonizar e aí tem uma orquestra que acompanha e faz esse diálogo com o solista. Ora a orquestra se apresenta, ora é o solista, ora eles duelam, ora eles estão juntos. E assim que a música, esse tipo de música vai se desenvolvendo, né? E a gente também já conversou ouvindo as outras estações que existem 3 movimentos nesse tipo de obra, né? Então, quando eu vou ouvir, por exemplo, a Primavera, eu tenho lá 3 movimentos, né? Que geralmente, só dando uma relembrada aí para quem já assistiu o programa passado, geralmente o primeiro movimento é um movimento alegre, né? Um movimento rápido, vamos dizer assim. Depois o segundo movimento é um movimento lento, ou seja, ele é contrastante ao primeiro movimento, que era todo alegre, agora você tem um movimento lento, tranquilo, sereno, né? E depois você volta para um terceiro movimento, que é um alegre de novo, né? Então você tem ali rápido, lento, rápido, né? E esse formato, né, é o que forma a obra como um todo. Então quando eu vou ouvir a primavera, ou o verão, ou o outono, que a gente vai ouvir hoje, ou o inverno, né? Eles estão constituídos nessa forma concerto, né? E tem esses 3 movimentos. Então, se eu estiver num teatro, por exemplo, a gente até comentou aqui nos outros programas, eu só vou bater palma após o terceiro movimento, que é quando a obra conclui, né? Quando ela fecha, né? Quando ela é tocada na sua integralidade, né? Na sua com plenitude, né? Então, 3 movimentos, né? E aí, eu queria trazer aqui para vocês algumas informações então sobre o outono, né? Como eu disse, tem esse soneto que a gente não sabe muito bem se o Vivaldi escreveu esse soneto ele mesmo e depois, inspirado nesse soneto, ele compôs as obras, ou se ele já tinha esse soneto em mãos, né, de alguém que tivesse escrevido, e aí se inspirou e escreveu, né? Então eu vou ler aqui para vocês um pouquinho do outono, o soneto do outono. Cada estação tem o seu próprio soneto. Nos outros programas eu já fui lendo cada um deles, a primavera, o verão, o inverno, e agora estou trazendo aqui para vocês o outono. Então o soneto diz assim, ó: o outono,
celebra o camponês com danças e cantos. Da feliz colheita, o belo prazer. E pelo licor de Baco, um tanto aceso, que está falando do vinho, né? Aquela bebidinha, que deixa a gente meio alegrinho. Termina com sono a sua diversão. Então, depois que ele toma lá os seus pilequezinhos, né? Dá um soninho. Faz cada um renunciar danças e cantos, o clima moderado que é prazeroso, e a estação que convida tantos e tantos de um dulcíssimo sono a desfrutar. Então, depois de celebrar a colheita, porque o outono tem isso, né? O outono é essa estação que celebra a colheita, né? A colheita e também, né, de alguma forma, ela já vai se preparando para a próxima estação, né? Ou seja, as folhas começam a cair, porque a gente vai chegar no inverno, né? Então aqui ele está falando dessa celebração, dessa colheita, né? Puxa, a gente vem lá desde o inverno, a primavera, quando vem os perfumes, né? Agora o outono é essa colheita desse trabalho que a gente fez. Vamos celebrar, vamos né, tomar esse vinho, né? E fazer essa colheita com muita alegria. E também aguardando aí a próxima estação, onde o ciclo vai todo recomeçar, né? Então, seguindo aqui o poema, o caçador na alvorada sai à caça, com trompas, espingardas e cães. Foge a fera e seguem-lhe o rastro. Já apavorada e cansada do grande rumor, de espingardas e cães, ferida a ameaça, debilitada de fugir, mas oprimida morre. Então aqui ele está registrando uma cena cotidiana, né? Aqui ele está trazendo essa ideia do caçador que sai em busca da caça, né? E aqui quando ele fala com trompas, espingardas e cães, né? As trompas, inclusive, é um instrumento que faz parte da orquestra sinfônica. E a gente vai em breve receber um trompista aqui no nosso programa para apresentar para vocês a trompa, como é esse instrumento musical, né? Mas ele originalmente era um instrumento que se usava para caça, né? Ele é um chifre, onde o caçador tocava, emitia um som, né? E com isso ele iniciava a sua caçada junto com seus cachorros, né? E a sua espingarda, como é relatado aqui, né? Então aqui todos os versos de todas as estações a gente pode ver que é uma alusão ao dia a dia de um pastor, né? De um camponês que está trabalhando na colheita, né? Os poemas remetem a esse ciclo, né? de vida, né? de um camponês, né? Então agora aqui fazendo uma relação do concerto já com o som, né? Como eu disse, então Vivaldi se inspira nesses temas, nessa poesia, nessa poética, e baseado nessas imagens, por exemplo, o caçador sai à caça, né? Baseado nessa imagem mental, ele constrói aí a música que tenta descrever de alguma forma essa imagem, né? E esse concerto do outono, então ele é concerto para violino, como vocês sabem, cordas e contínuo. Assim que a gente escreve. Se a gente for assistir essa apresentação no teatro, a gente vai receber um programa, como eu já expliquei para vocês, é um documento onde a gente tem lá o nome das músicas, com toda a exatidão, o nome do solista, o nome dos movimentos, né? Então o nome correto aqui que vai aparecer para a gente é o concerto para violino, cordas e contínuo. Cordas é a orquestra e contínuo era a função que o instrumento, o violoncelo ou o contrabaixo ou um instrumento de teclas fazia para realizar a harmonia, né? A parte harmônica. Então, concerto para violino, cordas e contínuo, opus 8, ou seja, livro 8, obra número 8 do livro 8, número 3, terceiro concerto, né? RV, que é a catalogação das obras de Vivaldi, existe uma catalogação das obras dos compositores, então é RV 293, em Fá maior. Fá maior por quê? Porque o Fá maior é o tom, a tonalidade em que a música está acontecendo, né? Ele gira em torno, imagina um centro de gravidade,
né? Esse centro é o Fá maior, e as outras notas elas giram em torno desse objetivo, ou seja, elas convergem para esse centro, que é o Fá maior. Mas a gente pode, num outro momento também, detalhar um pouquinho mais como funciona essa coisa do tom, da tonalidade, para vocês entenderem o funcionamento disso. Mas de uma maneira bem simplória aqui falando, seria essa alusão, né, que eu fiz com esse centro de gravidade, né? Então, começando aqui com o primeiro movimento, lembra? São 3 movimentos. Vamos começar aqui com o primeiro movimento, o movimento allegro, né? Então ele faz aqui na primeira descrição do poema, né? Outono é tradicionalmente a época da colheita, e para celebrá-la temos a dança e canto dos camponeses. Então ouça e imagine aí a dança e o canto desses camponeses celebrando, né, essa colheita. Então conseguiu visualizar aí essa dança, esse canto dos camponeses, essa colheita. Então aqui a gente precisa realmente mergulhar, né? Fazer essa imersão, ouvir o som e tentar imaginar uma cena. Olha que trabalho legal, né? Então é importante também dizer o seguinte, que o que nós ouvimos aqui é o que a gente chama de tema. É um tema. O que é o tema? De uma maneira bem simples para você entender o que é o tema, é o refrão daquela música que você tanto gosta. Sabe o refrão? Às vezes você não sabe muito bem o que está acontecendo na letra ali antes, né? Mas quando chega no refrão, você... esse refrão eu conheço. Isso é o que a gente chama de tema, né? E a gente vai falar bastante sobre tema nos nossos programas, né? Quero que você, aos pouquinhos, vá entendendo um pouquinho essa estrutura. Então, guarde isso na sua memória. O tema é esse refrão, essa parte mais conhecida, a parte que a gente reconhece com maior facilidade. Porque toda a construção da música, ela vai se desenvolver em cima do tema, tá bom? Então esse foi o tema que nós ouvimos. Agora, seguindo. Gente, é isso mesmo, ó, é um monte de informação, tá? Mas não se preocupa. Vai apreciando, ouvindo, pegando um pouco ali, um pouco aqui. E isso é um importante, né? Você ir experienciando isso aos poucos, entendendo, tá bom? Seguindo aqui o poema lá. O violino imita os deslizes e os risos alegres do camponês, exagerando no vinho. Ou seja, o ébrio. Ou seja, o camponês aí começa a dar risada à toa, sabe? Porque tomou um vinhozinho, porque está muito alegre. Então, aí vamos ver como é que o Vivaldi, aqui na composição musical, como que ele descreve essa cena. Vamos imaginar. Consegue imaginar alguém embriagado aí? Uma pessoa embriagada? Soluçando, dando risada.
Então, olha aí o ébrio, né? E seguindo para a terceira parte do poema, a gente vai ver assim que depois de muito vinho, né? Depois de muito beber, eis que o embriagado tira uma sonequinha, né? Então, se a gente reparar nessa melodia que a gente vai ouvir agora no violino, a gente vai perceber que esse som do violino ele se assemelha muito ao barulho, né, de alguém roncando. Então ouça só, e vê se você consegue visualizar essa cena. Vai, respira. E aí volta, né, novamente o tema para encerrar esse primeiro movimento do outono, esse allegro, né? Agora, seguindo o poema, então nós vamos para o segundo movimento, a segunda música dentro aí desse complexo, né, de 3 movimentos. Então nós vamos para o segundo. O segundo movimento, como eu falei, é um contrastante ao primeiro. O primeiro é alegre, né? Agora nós vamos para um adagio, adagio molto, que é bem devagar, né? Então, essa primeira parte que a gente vai ouvir do poema, ele fala assim: fim da festa, né? Os ébrios, os bêbados adormecidos se juntam todos agora para tirar uma soneca. Todos juntos, acabou a festa, vamos tirar uma sonequinha. Você vê que traz um movimento realmente bem devagar, bem introspectivo. Imagina você entrando num ambiente onde todos, depois de muita festa, encostadinhos, tirando ali uma soneca, um sono, né?
Bom, e aí vai se desenvolver esse momento todo, esse adágio, né? E aí, terminado o segundo movimento, nós vamos então para o terceiro movimento, que vai ser um allegro novamente, né? Um movimento alegre, né? Para frente. E aí, seguindo aqui o poema, o terceiro movimento começa com a seguinte frase, né? Esse concerto, ele vai terminar assim descrevendo os detalhes da caçada. Lembra lá no poema que fala que o caçador saiu com um cachorro, o som de trompas, né? Então aqui o violino, ele imita o som da trompa, que é o violino solo, né? E imita esse som dessa trompa de caça, porque eles saíram para caçar. Vamos ouvir aqui esse trechinho. Opa! Saíram para caça. Esse som significa que os caçadores estão junto com a trompa, os cachorros, saíram para caça. Perceba quando intercala momentos em que o violino está solando e momentos que está toda a orquestra junto. Agora o violino está solando, olha só. A orquestra está acompanhando. Vai ter um momento que eles vão estar juntos. Todos juntos. Nenhum superior a nenhum, todos iguais. Esses contrastes é muito característico desse tipo de música, a gente perceber. Então esses momentos que é o solo, que ele está solando, e os momentos em que estão todos juntos tocando, né? Então seguindo aqui, né, o poema, e os caçadores então encontram a fera e a fera foge. Vamos ouvir esse som. Bem curtinho. Então parece que começa uma coisa meio de um suspense, né? Vamos ouvir de novo aqui, ó. Olha o suspense que gera. De novo. Opa. Né? Então, seguindo essa próxima parte, né? A gente vai ouvir então o tiro dessa espingarda, né? Tentando acertar aí a fera que foge, né? Que parece-me ser o violino que faz, né? E o cachorro também do pastor sai à caça. Vendo esses pontos, ó? Seriam os tiros, né? Aí os tiros, né? E aí ao final, né? A fera fugindo acaba morrendo para a alegria do caçador, né? Vamos ouvir esse tema final aí que descreve essa cena. A fera morreu. Mas o caçador ficou alegre. Olha o tema.
Lembra do tema lá no começo? Olha aqui. O refrão da música. E com isso a gente encerra então essa audição comentada, né, do outono. Ouvimos aqui os 3 movimentos, fazendo as analogias com o poema. E agora então você vai ouvir na íntegra os 3 movimentos do outono de Antônio Lúcio Vivaldi. Boa apreciação.
Olha aí que bacana a audição, né? Então, fechando esse ciclo, nós estamos encerrando essa audição completa, né? Das estações primavera, verão, outono e inverno, das estações do Vivaldi, famosa obra, né, do compositor Antônio Vivaldi. Espero que você tenha gostado desse tempo juntos, dessa maneira da gente também poder ouvir música, né? Você sabia que a gente poderia então ter um momento para ouvir música juntos desse jeito? Olha que bacana, né? É possível, né? E é um dos objetivos aqui do programa, a gente poder conhecer essa música, ter uma certa proximidade com ela, não é? E aí quando a gente conhece, né, alguma coisa, a gente acaba ganhando a proximidade. Eu acho que isso é um ponto importante também, né? Tenho certeza que você está se sentindo mais próximo da música erudita, da música de concerto, das estações de Vivaldi, do compositor Vivaldi, né? E isso é muito bacana, a gente se situar na história, no tempo e poder absorver, né, essa obra tão maravilhosa aí que transcende o tempo. Veja, uma obra escrita lá no século XVIII, chegando aqui século XXI, em São José dos Campos, aí pela internet, né? Olha que maravilha que é a era que a gente vive, né? Essa era moderna, dessa possibilidade, né, da gente poder compartilhar isso tudo pela internet, chegar de uma maneira tão rápida para todo mundo, né? Bom, queria aproveitar também e já agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, né? Que a gente tem aqui no nosso programa, que são empresas e pessoas que acreditam nisso que a gente está fazendo aqui, né? Que valorizam a cultura, né? Que acreditam que pode ser uma ferramenta para melhorar a sociedade, né? Para trazer mais conhecimento, enriquecimento cultural, tão importante para nós, né? Então, agradecer aqui já a parceria com o Instituto Música Mar, de Caraguatatuba, está aparecendo aí a logo para vocês. O Instituto Música Mar faz um trabalho formidável com a música de concerto lá em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Eles realizam apresentações musicais durante todo o ano, agora com a pandemia, né? Deu uma parada, como tudo no mundo parou, mas agora está voltando. Em novembro, dezembro, eles já têm programação com concertos lá. E o mais legal é que lá acontece dentro de o auditório é dentro do Hotel Atlântico Sul, que fica ali no centro de Caraguá. Então, você vê, você vai passar um final de semana com a família lá, pega uma praia, uma piscina, à noite vai ali dentro do próprio auditório do hotel, assiste um recital de qualidade, lá eles têm um piano de cauda, né? Músicos maravilhosos. Então, em breve eu vou divulgar aqui também esses concertos. Um abraço aí para a Maria Luísa, para o José Alencar, pessoal lá do Música Mar. Também agradecer a Suzana Modas, que é uma loja especializada em moda feminina, evangélica, roupas de bom gosto, o atendimento lá também é nota 10. Suzana Modas fica ali no segundo andar do Shopping Centro, aqui de São José dos Campos. Dá uma passadinha lá, você que gosta de estar no estilo, de estar muito bem arrumado, com muito bom gosto e ser bem atendido, dá uma passadinha lá na Suzana Modas, um agradecimento especial para a Suzana, todo mundo lá, o Samuel. Também agradecer mais um parceiro importante aqui da cultura, que é a Finestra Cultura, que é uma empresa aqui de São José dos Campos de marketing cultural, né? Nós estamos começando a desenvolver, eles estão começando a desenvolver um trabalho de marketing cultural, treinamentos, tudo voltado à área da cultura. Então eu já quero deixar aqui o meu abraço para o Ricardo Navarro, que é lá da Finestra Cultura. Você que mexe com a área da cultura, que gosta de cultura, procura lá nas redes sociais Finestra Cultura, Ricardo Navarro, e em breve o Ricardo vai estar aqui também para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre essa área tão importante, né, do marketing cultural, da formação, né, cultural. Você também que é empresário,
né, e quer participar do programa, quer patrocinar esse programa, quer patrocinar as ações desse programa, é só mandar uma mensagem para a gente. Tem o WhatsApp, que é o 981616209. Você pode estar mandando uma mensagem para a gente, está aparecendo aí para vocês. Ó. Você quer ser parceiro da cultura, quer patrocinar, quer fortalecer essa ferramenta tão importante, né, e que muitas vezes é tão esquecida pela sociedade, né, mas que faz uma diferença tão grande na nossa vida, né, a cultura, o fortalecimento dela. Então, manda uma mensagem para a gente, venha participar das ações culturais do programa Interlúdio. E o programa Interlúdio é uma apresentação do Instituto AFAM, que é o Instituto para o Apoio e a Formação Artística Musical em São José dos Campos. O Instituto AFAM tem a orquestra comunitária e também tem uma academia para a formação de jovens músicos. O Instituto AFAM está iniciando um trabalho, iniciou em 2020, conta com músicos voluntários, músicos profissionais também, que dão um suporte muito bacana. Todas essas ações, a academia, ela recebe jovens alunos de música e é tudo gratuito, né? Os alunos passam por um processo seletivo, a orquestra também, né? Os músicos passam, é formado por músicos amadores também a orquestra. É um trabalho muito bonito que o Instituto AFAM está iniciando em São José. E esse programa também é parte disso. Então já quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês que de alguma forma nos ajudam a manter esse programa no ar. Também deixar aqui já o contato para você que tem alguma curiosidade musical, né? Você manda um WhatsApp para a gente. Você tem uma curiosidade, alguma coisa que você gostaria de conhecer, alguma obra que você conhece, algum termo musical que você tem dúvida, pode mandar o WhatsApp aí 981616209, que a gente aqui vai ter um grande prazer em responder para vocês. E nosso programa é esse, essa interação com vocês. Eu já vou deixando aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.